Oi gente, eu sou a Joy e sejam bem-vindos ao canal Radar Feminino. Para vocês que estão me conhecendo só agora por intermédio do canal e não sabem, eu também sou mãe do Lucas de 10 anos e a maternidade é uma coisa muito legal, uma experiência muito importante sim na minha vida, apesar de eu não falar muito sobre o assunto. Mas hoje eu decidi falar sobre 5 coisas que as mães não aguentam mais ouvir. Então já aproveita antes de mais nada e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com aquela sua amiga ou aquela sua parente que vive fazendo os comentários indesejados. Tá pronto para ouvir o que você não deve falar para as mamães? Então vem comigo! Gente, antes de começar esse nosso papo sobre os tópicos que eu separei de coisas que as mães não aguentam mais ouvir, eu queria deixar uma coisa bem clara. Primeiro, eu respeito muito as mulheres que decidiram não ser mães. Acho que hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas ainda cobram muito a forma como as mulheres fazem as coisas, como elas devem se comportar na sociedade, né? E não é assim que funciona. Existem mulheres que escolhem não se casar, não ser mães e que são plenamente felizes e realizadas dessa forma. Então a gente tem que respeitar. Uma mulher não é melhor do que as outras só porque ela se casou, porque ela é mãe. São questões de escolha. Eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, mas eu jamais pressionaria alguém a fazer a mesma escolha, tá? Outra coisa que eu também acho importante nós falarmos é que a sociedade, ela vem mais ou menos com um manual das coisas que ela acha certo e errado. E então as mães, elas acabam ficando no meio desse fogo cruzado do que as pessoas dizem para elas que elas deveriam fazer e do que elas realmente querem fazer. Gente, cada mãe é uma mãe, cada mulher é uma mulher, tem a sua personalidade. Assim como cada criança é uma criança e também tem a sua personalidade. Então não tem receita perfeita para ser mãe, né? O que a gente pode fazer é segurar a nossa língua e evitar se meter na decisão dos outros. Porque quando você for mãe, se você for mãe, aí você vai poder fazer as suas escolhas. Aí, partindo desse princípio, eu já quero falar da primeira frase que toda mãe já está de saco cheio de ouvir, que é: ai, mas você não é muito nova para ser mãe? Também tem uma frase que é uma variável dessa, que é quando a mulher ainda não tá grávida e alguém vem e fala assim: ai, mas o seu relógio biológico já tá gritando, tá na hora de você ter um filho. Pois eu queria entender o seguinte: quem foi que estabeleceu qual é a idade ou período, enfim, perfeito para se ter um filho? Não existe, gente, não existe essa regra. É claro, por exemplo, se uma mulher ainda é adolescente, por exemplo, é lógico que é mais complicado que ela seja mãe. Por quê? Porque ela ainda está estudando, está tentando entrar no mercado de trabalho, ainda não tem essa estabilidade financeira que também é necessário para você poder criar, né, os seus filhos, enfim, eu entendo. Mas fora essa questão bem específica, não existe isso. Aí o relógio biológico tá gritando. Quem é que decide se você é nova demais ou velha demais para ter um filho? Né? É questão de escolha, isso tem que ser respeitado e parar de pressionar as mulheres, gente. Né? Até porque cada um é que sabe o que é melhor para si, o que está se passando dentro da sua casa, dentro da sua cabeça, quais são suas prioridades para o momento. Então essa é a primeira coisa que você deve parar de falar para as mulheres que são mães ou que, sei lá, vocês querem pressionar para que elas sejam mães. Primeira coisa. Segunda coisa, que também segue um pouco essa linha, é aquela famosa frase do: ai, porque quando eu tiver o meu filho... Ridículo. Então, ainda não tem, né? Aí guarda então a sua opinião para quando você tiver o seu filho. Meu irmão, falar um negócio pra vocês, que o ranço... Aí você faz o que você achar melhor da sua vida. Gente, como eu falei, não tem regra, não tem manual. Cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho e ponto final. Quando você tiver o seu filho, aí você faz o que você quiser. Agora, ficar dando a sua opinião do que você faria para uma mãe não faz sentido para mim, nenhum. Você nem sabe como agir, você não é mãe, você não sabe o que se passa dentro daquela casa.
Então, essa é a segunda frase que não devemos dizer quando eu tiver o meu filho. E aí também me lembra da seguinte frase. Quando a mulher já tem o seu filho e aí ela chega para uma outra mãe e diz: Ai não, porque com meu filho eu fiz assim, assim, assado. Porque o meu filho nessa idade já andava. Porque o meu filho nessa idade já falava. O ranço. Que bom, parabéns! Você quer o quê? Uma estrela dourada? Um troféu? Parabéns! Que mãe maravilhosa você é! O seu filho é um prodígio. Não, né, gente? Como eu falei, volto a repetir. Cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe. Essa questão do desenvolvimento da criança depende de N fatores. Então você não deve julgar nem querer apressar as coisas tendo como base como aconteceu com o seu filho na sua casa. As avós costumam muito usar essa. Porque, quando eu era sua mãe, você tinha tal idade, você já fazia isso, já fazia aquilo. Isso não serve de nada, gente. Essa questão do desenvolvimento, ela não é hereditária. Cada um tem o seu tempo para as coisas. Então não adianta, essa frase também não cola. Outra frase, essa me deixa bem indignada, que é a seguinte: quando você tá lá no lugar, aí alguém vem, sei lá, o seu marido, o seu companheiro, enfim, o pai do seu filho, tá lá trocando uma fralda, por exemplo. Aí a pessoa vem e fala assim: nossa, Joy, você tem muita sorte, né? O pai dele ajuda você bastante. Oi? Me ajuda em quê? Minha filha não tem essa de ajuda. Nós somos um casal, ele é pai dessa criança, logo ele não está fazendo mais do que obrigação, que é criar em conjunto essa criança, atender as necessidades dessa criança. É a mesma coisa, é aquela mesma máxima de quando a mulher fala assim: ai, mas o seu marido te ajuda bastante, né? Ele lava a louça, ele varre o quintal, ele faz as compras pra você. Gente, a pessoa mora na sua casa, a casa é dos dois, é da família. Tudo que ele faz não é uma ajuda pra você, ele tá ajudando ele mesmo, ele tá ajudando a casa, a família. É obrigação dele como pessoa. Outra coisa, hoje, eu não sei se vocês também têm essa percepção, mas a gente fica tomando conhecimento de muito mais casos de crianças que são alérgicas, intolerantes a algum tipo de alimento. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você vai oferecer algo para essa criança, saber se ela pode comer aquilo, né? Se tudo bem, se o pai tá ok com isso. Porque tem criança, por exemplo, assim, que os pais optam por não dar refri. Ok, então não vou ser eu que vou lá e vou dar o refrigerante por minha conta e risco. Se os pais preferiram não, é não. Ou, a criança é alérgica, mas é só um pouquinho. Ai, tadinho, não vai fazer diferença. Essa é a frase, tadinho. Gente, não tem essa de tadinho. É como os pais decidiram criar essa criança. Você tem que respeitar isso, né? Também existe muito assim, ó. Por exemplo, o Lucas, o meu filho, ele é bem magrinho. Aí muita gente: ai, mas deixa ele comer. Ai, dá, ele tá tão magrinho. Me poupe, né? Me poupe. Já ouvi até uma coisa assim: ai, você não dá de comer pra essa criança, não? Não dou. Eu deixo ele assim, acorrentado no quarto e eu só dou água. O ranço, ele é um caminho sem volta. É claro que ele come, gente. Acontece que ele tem uma natureza magra ou o metabolismo dele é super acelerado, então ele não engorda. Outra coisa, a criança que é gordinha, fofinha, ela não é sinônimo de saúde. Vamos parar com esse pensamento lá da época da minha bisavó, entendeu? Então, essa coisa do tadinho, deixar ele, ai, mas só um, ai, mas eu dei só um pouquinho. Não, gente, vamos respeitar a decisão dos pais e respeitar principalmente a condição dessas crianças. Se você não sabe, não se meta, tá? Então, olha, eu passei aqui, ó, rapidinho, 5 pontos. E eu tenho certeza que existem muito mais coisas que as pessoas saem falando por aí pras mães e que não são legais de ouvir. Se eu fosse resumir, então, esses 5 pontos que eu citei em um, seria com a seguinte palavra: respeito. Gente, vamos respeitar as pessoas, respeitar as escolhas delas, as formas que elas decidiram lidar com as coisas que acontecem, tá? Porque nunca ninguém vai estar 100% preparado para ser mãe e pai. É uma tarefa bem difícil, bem árdua. E só a experiência que vai fazer essa pessoa aprender.
Então, deixe que as coisas aconteçam, que ela evolua como mãe, como pai. E vamos manter assim, ó, nossa boquinha bem quietinha quando for pra fazer algum comentário desagradável, porque vocês também não gostariam que fosse assim na vida de vocês. No meu caso, se vocês quiserem dar opinião, eu vou deixar a minha conta bancária, basta vocês pagarem os meus boletos e fiquem à vontade para dar opinião. Combinado? Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as mamães, marquem elas aqui nos comentários. Deixem o seu like para eu saber que vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim vocês não ficam de fora sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? Até o próximo!